Bom dia, estamos na hora, vamos então dar início à nossa lição da Escola Dominical, como é o nosso hábito, fazendo através de uma palavra de oração, evocando a presença do Senhor, que nos possa dar orientação no tempo de estudo da sua palavra. Senhor, te agradecemos pela presença de cada um dos teus filhos. Te agradecemos por aqui que nos juntamos, no espaço que nos deste e pela vontade que colocaste nos nossos corações de podermos estar aqui como teus filhos, como servos, como igreja, Senhor, para podermos estudar mais uma vez a tua palavra. Te pedimos, Senhor, que nos possas orientar hoje, que vamos ter aqui um estudo no novo livro, a semelhança daquilo que temos feito. Pedimos também, Senhor, que possas dar-nos a sabedoria para podermos ler, compreender a tua palavra e termos a humildade de aceitar todas aquelas lições e moral que elas nos ensinam para podermos mudar a forma como nós nos comportamos e desta maneira podermos agir mais de acordo com a tua santa vontade. Então, orienta-nos neste tempo, a nós aqui nesta classe, como em todas as outras que estão a decorrer, porque o objetivo é o mesmo, é nós sabermos mais de ti, para sermos mais parecidos contigo. No nome santo e amado do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, temos uma lição que vai iniciar um novo livro, mas permitam-me, antes de iniciarmos propriamente dito a nova lição, temos aqui dois assuntos a tratar que ficaram pendentes da lição passada. Um tem a ver com uma correção a ser feita, porque eu cometi um erro para responder a uma irmã na semana passada. Na semana passada, quando falávamos sobre a herança das várias tribos de Israel, então nós temos 12 tribos e 11 tinham uma herança em propriedade, em terreno, e temos a tribo de Levi, que ela tinha herança e a sua herança era diferente, porque a herança da tribo de Levi era o Senhor. E quando alguém me perguntou porque que a herança da tribo de Levi era o Senhor, eu contei a história relacionada com os moabitas, quando seduziram os israelitas. Tem a ver com aquela história que nós estudamos de Balão e Balaque. E eu cometi um erro, então alguns irmãos chamaram-me a atenção e já na semana anterior o nosso irmão Marcos tinha ensinado também e ensinou da forma correta. Eu é que cometi o erro na resposta que dei à nossa irmã e por isso peço desculpa aos irmãos por esta indução ao erro que cometi. Então permitam-me fazer a correção e depois a história que eu contei tem a ver com outra coisa que eu também vou então aqui explicar. Nem que seja a tentativa de minimizar o meu erro, mas continua a ser um erro e por favor ignorem aquilo que eu disse na semana passada. Então, vamos ver na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, qual é a herança da tribo de Levi e fica claro para nós que a herança da tribo de Levi de facto é o Senhor e eles não têm herança terrena. Eu creio que aqui não há problema e o erro não foi aqui. Diz assim, os sacerdotes levitas e toda a tribo de Levi não terão parte na herança em Israel. E aqui refere-se à terra, não é? Das ofertas queimadas ao Senhor e daquilo que lhes é devido comerão. E já está aqui a começar a dar-nos indicação que a herança deles tem a ver com as coisas espirituais e com tudo aquilo que tem a ver com o ritual do sacrifício. Pelo que não terão herança no meio de seus irmãos. Novamente a falar da terra. O Senhor é a sua herança como lhes tem dito. Então fica claro que a herança de Levi é o Senhor. A razão e o erro cometido foi quando me perguntaram qual era o motivo. E o motivo, as Sagradas Escrituras também deixam-nos de forma muito clara. E nós temos que ler aqui duas passagens porque elas estabelecem um paralelo. E diz-nos assim em Deuteronômio, estávamos a falar aqui já no final do Pentateuco, onde Moisés está a fazer aquele grande discurso antes da sua morte. Em Deuteronômio diz assim, de Levi disse, dá, ó Deus, o teu tumim e o teu urim para o homem o teu fidedigno. E aqui está a falar daquelas duas pedras que faziam parte da indumentária do sumo sacerdote. E no caso aqui estamos a falar de Arão. Já não era Arão, porque Arão já tinha falecido aqui nesta parte da história, mas seria o descendente de Arão, aquele que iria ser o sumo sacerdote, mas estamos a falar de alguém da tribo de Levi. Então o sumo sacerdócio estaria na tribo de Levi. E depois diz assim, aquele que disse a seu pai e a sua mãe, nunca os vi, e não conheceu a seus irmãos, e não estimou a seus filhos, pois guardou a tua palavra e observou a tua aliança. Então aqui está a fazer referência a alguma coisa que aconteceu com a tribo de Levi, em que os levitas ignoraram quem eram os seus pais, quem eram os seus amigos, quem eram os seus irmãos, para guardarem o zelo pelo Senhor.
E a pergunta aqui é, quando é que isto aconteceu? Estão a seguir o meu raciocínio? Então, houve um evento histórico em que os levitas, eles não deram importância aos seus familiares diretos. A preocupação deles foi manterem o zelo pelo Senhor. E a pergunta é, quando é que isto aconteceu? Então nós temos que recuar até a história que está narrada em Êxodo, que é a história que nós dizemos do bezerro de ouro. Quando Moisés está a descer do Monte Sinai com as tábuas da aliança, escritas pelo próprio Deus, e vê o arraial com uma grande celebração a adorarem um ídolo que foi o bezerro de ouro que tinha sido feito por Arão. Então quando Moisés vê aquilo, fica irado, sabemos a história, ele parte as tábuas de pedra e depois diz assim, vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse, quem é do Senhor, vem até mim. Leiam isso, Moisés provavelmente estava aqui a gritar. Não é? Tal era o estado em que ele está, porque ele parte as tábuas da aliança. E ele diz assim, e o texto diz, então se juntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais disse, assim diz o Senhor, cada um cinja a espada, passai e tornai a passar pelo arraial, de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo e cada um a seu vizinho. Ou seja, vocês vão matar todos aqueles que estão em pecado, independentemente do laço familiar ou social que tenham com estas pessoas. E agora quem é que fazia isso? Os levitas fizeram. Os levitas fizeram, e diz assim o texto, e fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés. Pois Moisés dissera, consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. Então, quando está a falar da herança de Levi, ele vai referir-se a este momento. Então, podemos dizer que este evento foi aquele em que o Senhor escolhe Levi para que a sua herança, a sua propriedade seja o próprio Senhor. Este é o evento. E eu devia ter feito menção, como o Marcos fez, deste evento e não o fiz. O evento que eu fiz menção é este. E diz assim, este evento acontece quando Balaão e Balaque, o Balaque é um rei moabita e contrata Balaão, que era um profeta mercenário. E contrata o Balaão para que o Balaão pudesse amaldiçoar Israel. Só que o Balaão, cada vez que tentava amaldiçoar Israel, não conseguia, porque Israel tinha sido abençoado pelo Senhor. Então o Balaque foi o que contratou, que estava a pagar, o rei fica muito irado e diz a Balaão, olha, podes ir embora que eu não te vou pagar pelos teus serviços. O Balaão, porque gostava muito de dinheiro, disse, olha, eu não consigo amaldiçoar, o Senhor não permite, mas posso-te ensinar uns truques para tu desviares os israelitas. E o truque foi utilizando as mulheres moabitas e a sua sensualidade para seduzirem os homens de Israel, e os homens de Israel então foram atrás das moabitas e tornaram o arraial de Israel numa orgia. Uma orgia quase a céu aberto. É que as Sagradas Escrituras nos descreve. Então, neste momento, também acontece alguma coisa interessante e diz assim. Então disse o Senhor a Moisés, Fineias, o Fineias, que é filho de Eleazar, filho de Arão. Estamos a falar do neto de Arão, o sumo sacerdote. Desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles. Porquê? Quando estava a ver esta orgia, passa um príncipe simeonita e uma mulher moabita chamada Cosbi. Eles passam à frente e vão para a sua tenda. E enquanto toda a gente está pasmada a olhar para aquilo, o Fineias pega numa lança e vai e mata os dois quando eles estão a ter o ato sexual. Então, por causa do zelo de Fineias, então o Senhor vai dizer, eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência depois dele terão a aliança do sacerdócio perpétuo. Então, a história que eu contei é esta. E aqui refere-se a outra coisa, e não a herança da tribo de Levi, mas sim o sacerdócio ficar na casa de Fineias, pelo zelo que ele teve. Também tem a ver com a tribo de Levi, mas aqui em particular só com o sacerdócio. E por isso, meus irmãos, reitero mais uma vez o pedido de desculpa pelo erro que eu cometi na semana passada. Identifiquem os irmãos que estiveram aqui e não estão hoje, para que não fiquem com o erro na cabeça. Esta é a correção a ser feita. Ainda da lição passada, que nós não chegamos a terminar, vamos então terminar, que é a última parte do livro de Josué.
Antes de Josué partir, ele vai dar as últimas palavras ao povo. Nós encontramos isso no livro de Josué. Na verdade, depois também ainda encontramos no primeiro capítulo de Juízes, novamente de Josué, mas em tom ainda de recomendação. E ele vai, antes de morrer, fazer um discurso ao povo e vai apelar para que o povo seja santo. Não se esqueçam que isto era uma condição importante, porque o próprio Deus pede santidade ao seu povo. E a razão é simples. Deus diz, sede santos porque eu sou santo e vocês têm que ser parecidos comigo. Então, separados com uma missão. Então, vai haver aqui este apelo à santidade e também Josué vai dizer ao povo que deve ter confiança no Senhor. Por que Josué vai dizer ao povo que deve ter confiança no Senhor? Para viver dependente do Senhor e porque a conquista da terra ainda não estava completa. Então, Josué vai dizer, como vocês ainda têm de conquistar a terra, porque há partes que ainda não foram conquistadas, e vamos ver daqui a bocado, vocês têm que continuar a confiar no Senhor. Porque sem o Senhor a vosso lado, isto não vai correr bem. Então Josué, antes de partir, chama a atenção do povo para isso. E diz também ao povo que deve ter muito cuidado. Não estão a lidar com um ser qualquer, estão a lidar com o Senhor. Não havendo obediência, santidade, vai haver castigo. E vai aqui dar uma palavra ao povo para que o povo perceba que na relação que tem com o Senhor não é uma relação de via direta única. Não. Aquilo é uma viação de via recíproca. Nós damos obediência e confiamos no Senhor e recebemos bênção. Porque se não dermos aquilo que o Senhor pede, aquilo que vamos receber é castigo. E Josué deixa isto bem claro, e sabemos pelas Sagradas Escrituras que Josué parte com 110 anos. Mas antes de Josué partir, há aqui alguma coisa que eu gostava de chamar a atenção aos irmãos, tem a ver com o discurso de Josué, das suas palavras finais. Ele, agora imaginem Josué, já com os 100 e muitos anos de vida, ele está a dirigir-se ao povo, não é de forma paternal, e ele está a dizer assim, olha, vocês já conquistaram parte da terra, já estão estabelecidos aqui. Há várias práticas pagãs daqui da terra, não tem nada a ver connosco, nós temos apenas um Deus. Mas agora vocês têm que tomar uma decisão. E a partir de agora, eu gostava que vocês tomassem uma decisão, porque com o Senhor nós não vamos andar aqui no limbo de um lado para o outro. E Ele vai dizer assim, agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais de além do Eufrates e no Egito. Está a dizer, deixem os deuses da Mesopotâmia e os que trouxeram deuses do Egito, com certeza alguns iam ter estátuas ou outros objetos sagrados do Egito. Eles dizem, agora é para deixar tudo. Nós estamos na terra que o Senhor deu, a promessa está cumprida, nós herdamos a terra. Abandonem tudo e temam só o Senhor. Depois diz, porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, ele diz, escolhei, não há problema. Vocês têm é que escolher. Não se pode, e isto serve para nós, não se pode ser crente ao domingo e a semana vivermos a vida como quisermos. Não existe esta opção. Existe uma opção que é servir ao Senhor. Existe a outra opção que é não servir ao Senhor. Não há duplicidade. O que Josué está a dizer, podíamos nós estar a dizer hoje. Não há aqui duplicidade, não pode ser. Até porque Deus pede santidade. Santidade é separação para uma missão. Ninguém pode ser separado vivendo em dois sítios. Isto não é possível. E Josué então diz ao povo, olha, vocês têm que escolher se é os deuses a quem serviram os vossos pais, não é? Ou ao Senhor. E no fim, Josué, como bom líder, diz qual é a sua posição. Ele diz assim, olha, quanto a vocês não sei, eu posso falar quanto a mim. Eu já decidi. Eu vou seguir o Senhor. Vocês escolham. O povo, se os irmãos lerem a história, o povo diz logo, não, nós vamos servir ao Senhor. O povo responde logo. Josué, porque sabe que o povo respondeu de forma precipitada, vai fazer uma coisa interessante. E agora vejam. Porque isto aqui vai ser importante para o livro de Juízes. Daí eu estar a dar tanta importância a estas palavras. Josué diz assim, o povo diz, não, nós vamos servir ao Senhor como tu. E Josué diz assim, não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará as vossas transgressões nem os vossos pecados. Josué diz assim, vocês responderam de forma precipitada. O meu conselho para vocês é que escolham não servir ao Senhor. Escolham não servir, é melhor.
porque Deus é santo e Deus é zeloso. A palavra zeloso aqui é uma palavra, podíamos traduzir para uma palavra portuguesa muito conhecida de nossa. Ciúmes. Deus é ciumento. O que é que significa quando alguém é ciumento? Que não partilha aquilo que é seu com o outro. Certo? Deus é assim. Na relação que tem connosco, pensemos da seguinte forma, embora Deus não padeça deste sentimento, sabemos que o ciúme não é um sentimento bom, mas personalizando os sentimentos de Deus, pensemos que Deus é ciumento. Ele não aceita que nós possamos ter uma relação com outro ser, com outra divindade. Ele não coloca esta opção. Isto não existe para Deus. Então, Josué está a dizer, vocês disseram que querem seguir. Não é boa ideia. Porque Deus é zeloso. E não vai perdoar se vocês traírem. E agora vejam as palavras a seguir que são mesmo importantes. Diz assim, se deixardes o Senhor e servires a deuses estranhos, então se voltará, e o que é que vai acontecer? E vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Ele está a dizer, vocês dizem que querem servir ao Senhor, tudo bem, mas saibam, se desviarem, vai haver castigo. E agora o povo tem que decidir. Lembram-se o que é que Josué disse? Escolham hoje. O Senhor ou não. Eles tinham escolhido primeiro de forma precipitada. Josué faz este reforço e diz assim, é melhor não escolherem, porque preparem-se. Se vocês falharem, vai haver castigo. E o povo, na segunda oportunidade, o que é que diz? Então disse o povo a Josué, não. Antes nós serviremos ao Senhor. E o livro acaba desta forma. Acaba bem. O povo a dizer o quê? Vai servir ao Senhor. Mas o povo ao saber que se não servir, se falhar no compromisso, o que é que vai acontecer? Vai haver castigo. E agora entramos então, podemos dizer, na nossa lição hoje, depois desta grande introdução e a correção no livro de Juízes. E os pontos da lição para hoje são aqueles que vos apresento, é a tarefa inacabada, exortação e castigo, o estado espiritual da nação. Temos que fazer aqui um retrato do estado espiritual da nação e depois vamos ver aqui o ciclo narrativo do livro. Basicamente, se nós conseguimos chegar ao final desta lição, os irmãos não precisam de vir as outras, porque o livro de Juízes é uma repetição em termos de ciclo. Só mudam basicamente as personagens da história, mas a história acaba por ser circular. Mas venham nas próximas semanas na mesma. Então, o livro de Juízes começa a sequência cronológica direta de Josué, daquilo que temos estado a estudar, e podemos dizer que começa com uma tarefa inacabada. Porquê? Vamos pensar agora, passou algum tempo, Josué já partiu, Eleazar, o sumo sacerdote, partiu, Fineias também, o seu filho, assim como toda aquela geração dos anciãos de Israel, então eles partiram, todas aquelas pessoas que lideravam o povo. O povo estava estabelecido na terra, estava numa realidade completamente diferente, porque quando eles saíram do Egito, eles caminharam pelo deserto ao longo de 40 anos e eles viviam todos juntos. Quando entraram na terra, lembram-se que eles estabeleceram ali o quartel-general, podemos assim dizer, o tabernáculo. Onde é que foi a primeira zona que eles estabeleceram quando passaram o Rio Jordão? Gilgal. E estavam todos juntos. O que eles faziam era, saíam dali, o exército, e depois regressavam. Depois o tabernáculo mudou de Gilgal para Siló. E eles continuaram a fazer a vida, quase todas as tribos, sempre próximos uns dos outros, próximos do tabernáculo. Mas chegou o momento em que Josué falou com eles e eles então começaram a conquistar os territórios, vimos na semana passada, e pela primeira vez na sua história daquela geração, eles estavam a viver afastados uns dos outros. Nunca tinha acontecido. Eles viveram cerca de 50 anos sempre juntos. E agora, pela primeira vez, estavam a experimentar uma realidade diferente. Não havia um líder como tiveram Moisés e como tiveram Josué. Então estamos a falar do povo que estava a viver afastado, mas sem uma liderança forte, como eles tinham tido também ao longo dos últimos 50 anos. Então estão a viver agora uma realidade completamente nova. E não se esqueçam daquilo que eu disse, a terra, Israel já estava estabelecido na terra, mas a terra ainda não tinha sido totalmente
conquistada. Havia ainda bolsas da terra e povos que lá viviam que era para irem sendo conquistados. E o livro dos Juízes mostra precisamente isso, por isso é que nós colocamos ali aquele título Tarefa Inacabada, porque faltava agora que o povo está estabelecido continuar a conquistar as partes da terra que ainda faltavam e eliminar os povos que ali ainda estavam. E na recomendação, na exortação de Josué, ele, quando está a dizer que devem servir ao Senhor, aquilo que já tivemos a ver, há ali um cuidado especial que Josué diz que as pessoas devem ter. E pensem na história. Em termos históricos, qual era a forma mais fácil, por exemplo, que as casas reais tinham para estabelecer alianças, ou países tinham para estabelecer alianças? Era de que forma? É através do casamento. O casamento cria uma ligação muito forte não entre duas pessoas, mas entre várias famílias. Por isso é que nós dizemos sempre, quando alguém casa, não escolha só a esposa ou o esposo, escolha também a família, porque quando houver o casamento, a família dos esposos vem tudo junto. Não dá para separar. Então, Josué vai também alertar e diz assim: esforçai-vos para guardares e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei, para que não vos mistureis com estas nações que restam entre vós. Mas, então está a dizer, não se misturem, mas ao Senhor vos apegareis, pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações. Um só homem, aqui vai dizer que será suficiente para lutar contra essas nações, e diz assim: portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma para amares o Senhor. E quando nós vamos ler bem, nós conseguimos perceber que tem a ver com casamentos que podem ser ali estabelecidos. E Josué está a dizer, não se casem, porque quando vocês se casarem, vai estabelecer-se aqui uma reunião, uma união, e depois quando o filho nascer, o filho vai ser que israelita ou do outro povo? E vai receber a educação de quem? Se o filho nascer, podemos dizer que é israelita, imaginem, muito bem, porque o pai é israelita, a mãe é de um destes povos. Mas quem vai educar a criança? A criança é amamentada pela mãe. Naquela cultura, era a mãe que tinha forte influência sobre a criança até os 5, 6 anos. Como é que fica? Estão a ver o risco? Então, há aqui uma série de recomendações para que isto não aconteça. Guardemos então agora isto na nossa cabeça. Voltemos então aqui àquilo que eu tinha dito. A terra já estava na posse de Israel, mas ainda faltavam bolsas para serem conquistadas. E o livro de Juízes começa precisamente a mostrar isso. Diz assim: depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E o Senhor responde que era Judá. E nós temos a tribo de Judá cá em baixo. Judá, como partilhava território com Simeão, Judá o que é que faz? Pede ajuda a Simeão. Diz assim: olha, o Senhor disse que nós somos os primeiros a partir para conquistar. Nós vamos. Queres vir connosco? Depois, quando fores tu também conquistares parte do território para ti, nós também vamos contigo. E as duas tribos acabaram por ir e conquistaram grande parte ali do território que ainda não tinha sido conquistado. E quando nós olhamos para o mapa, olhamos para estas cidades todas, estão a ver? Todas estas cidades foram então conquistadas aqui, podemos dizer, nesta jornada militar. Quando nós olhamos para este mapa, o que é que nós sentimos? Parece que eles só viviam lá, mas havia muito território ainda por conquistar. Havia muito território por conquistar. A pergunta é, porquê que Deus não fez com que eles conquistassem tudo de uma vez? Porque eles podiam ter conquistado o território todo de uma vez. Estão a perceber? Porque é que eles já viviam lá, mas Deus diz agora, olha, vão conquistando agora o que falta. Porquê? Porquê é que eles não conquistaram de uma vez? Não era mais fácil? Esta é a pergunta. Então, por uma grande razão e uma razão secundária que tem a ver com a primeira. Nós vamos dizer que a primeira razão é por controle ecológico. Por exemplo, mas controle ecológico, o que é que isso tem a ver com a ecologia? Sim, o Senhor já pensa nestas coisas. E já pensava, nós falamos disto agora, o Senhor já falava disto há muitos anos atrás. Vejam o que é que o Senhor diz. Não os lançarei de diante de ti num só ano. Então o Senhor está a dizer, vocês vão conquistando aos poucos, como nós vimos aqui.
para que a terra não se torne em dissolação e as feras não se multipliquem contra ti. Imaginem que Israel matava todas aquelas pessoas que lá estavam de uma vez. Israel tinha pessoas suficientes para ocupar a terra toda? Não. Mas agora tínhamos muitas pessoas mortas. Se elas não tivessem a habitar a terra, Israel não tinha capacidade de ocupar a terra toda, o que é que ia acontecer com os animais selvagens? Reproduziam-se porque não havia controle. Não havia homens que os caçavam e os matavam. Quando Israel chegasse para alguém construir uma casa lá, o que é que iria encontrar? Animais selvagens. Então o Senhor disse, vão conquistando aos poucos, mas deixem os povos, eles vão fazendo um serviço de manter a terra, de preservar a terra, para que não haja uma acumulação excessiva de animais selvagens. Eu fico a pensar, isto mesmo sou o Senhor, na sua infinita sabedoria. O Senhor dá a terra, mas ao mesmo tempo diz, eu vou deixar as pessoas que vocês vão eliminar, eu vou deixar elas fazerem um trabalho por vocês. Mas vemos, que sabedoria é esta? E isto é repetido, diz assim, e o Senhor lançará fora estas nações, pouco a pouco. E novamente depois explica, não poderás destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo não se multipliquem contra ti. Então a ideia é, Israel conquistava este bocado, estava aqui a habitar. Tinha que conquistar aquele bocado também. Mas como ainda não tinha gente suficiente para viver ali, não importa, deixa os cananitas e os povos continuarem a viver. Quando vocês tiverem muitos filhos, não é? E agora necessitarem da terra, vão conquistando. E a ideia é irem aos poucos ocupando o espaço. E os povos da terra iam fazendo este controlo ecológico. E depois tem a ver com aquilo que vos disse, o crescimento populacional. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra por herança. Por isso é que quando nós entramos no livro de Juízes e lemos que havia terra para conquistar, não tem a ver com a desobediência do povo aqui. Tem a ver com Israel estabeleceu-se, mas havia parte para conquistar, mas era de propósito. Deus fez mesmo para que Israel se apoderasse da terra e depois fosse ocupando progressivamente. Porque as tribos depois iam tendo os seus filhos e iam necessitando de cada vez mais terreno. Então agora, meus irmãos, temos aqui este exemplo, por exemplo, de Judá e Simeão. Eles precisavam agora de mais território, então o que é que fizeram? Começaram a conquistar mais um pouco, certo? Mas quando conquistavam mais um pouco, qual era a ordem do Senhor? O que é que faziam com aquelas pessoas que lá estavam? Tinham que eliminar todas as pessoas. E as tribos de Israel foram então obedecendo a ordem de irem conquistando pouco a pouco. Vamos ver se obedeceram a ordem de eliminá-las completamente cada vez que conquistavam um bocado. Eu conquisto mais um bocado, elimino todas as pessoas que estão aqui. Conquisto mais um bocado e elimino todas as pessoas que estão aqui. E devia ser assim. Então eles foram conquistando bocado a bocado, mas agora vejam o texto. Tem aqui um slide cheio, mas eu vou salientar. Vejam aqui. Judá. E estes povoou as montanhas, porém não se expulsou os moradores do vale. Ele supostamente não devia... O que é que ele devia fazer? Todos. Deixou alguns. Benjamim não expulsou os jebuseus. Manassés não expulsou os habitantes da terra que eles tinham que conquistar. Efraim não expulsou os cananeus. Zebulon não expulsou os habitantes da terra que eles conquistaram. Aser não expulsou os habitantes. Naftali não expulsou os habitantes. Conquistavam a terra, mas não expulsavam. Dan. O Dan nem sequer conseguiu conquistar a terra. Dan é que foi expulso. E não os deixavam descer ao vale. Ou seja, os povos da terra que ficaram lá é que não deixavam os danitas descer ao vale. A mão de José prevaleceu. E o que é que fizeram os povos da terra? Foram sujeitos a trabalhos forçados. Então, foram eliminados ou não? Não. Então, a ordem de Deus qual era? Conquista e elimina. E eles só obedeciam uma parte, que era, conquistavam. A eliminação, não a faziam. Então ficamos aqui com uma situação estranha agora. Qual era? Israel ocupava a terra, só que vivia com quem? Com os povos. Vivia com os povos que lá estavam. Conseguiam, porque eles iam com o Senhor. Então não havia batalha forte que Israel não conseguisse vencer.
porque pensaram de forma humana. Eles pensaram, eu posso matar, ou posso fazê-los servos e eles trabalham para mim, mão de obra gratuita. Então deixaram os povos. Deixaram os povos na terra porque acharam que eram mais sábios do que o Senhor. Agora, vejam o que é que o Senhor tinha dito. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o texto diz quais eram as nações, estão ali, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir totalmente a ordem é clara. Ocupas a terra, e o que é que fazes? Tens que eliminar. Tens que eliminar totalmente, totalmente. Diz assim, até uma expressão muito nossa. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. Nem o quê? Matrimónio com os filhos dessas nações. E não darás, pronto, os teus filhos às suas filhas, os seus filhos aos seus filhos. A ideia é não estabelecer a tal aliança. E há uma repetição, diz, antes, como te ordenou o Senhor teu Deus, destruí-las-ás totalmente os heteus, e depois vai aqui descrever o nome das nações. Só que Israel o que é que fez? Ocupava a terra e não eliminava completamente as pessoas, não destruía. Já sabemos o que é que ia acontecendo. Eles iam casando entre si. E agora? Como é que fica? Fica uma situação que não tem como resolver a partir de agora. Então, porque Israel passou a viver desta forma, o Senhor envia um anjo. E o Senhor vai enviar um anjo para repreender o povo. E diz assim, subiu o anjo do Senhor de Gilgal, onde eles tinham estado a primeira vez, o primeiro acampamento, e diz que subiu a Boquim. Aqui Boquim não é uma localidade. Foi o nome dado ao sítio onde o anjo apareceu e falou com o povo. Boquim significa lugar de choro. Acredita-se que seja Siló, ou perto de Siló, porque era onde estava o tabernáculo, que era a capital. Então o anjo sai de Gilgal e vai até Boquim e diz assim, do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que havia prometido a vossos pais. Eu disse, nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra. Antes derribareis os seus altares, contudo, não obedecestes a minha voz. E agora o Senhor está a dizer o quê? Olha, a minha ordem era muito clara. Eu trouxe-vos do Egito. Eu cuidei de vocês. E eu introduzi-vos na terra que dei por herança. E a minha ordem era muito clara, apropriem-se da terra, eliminem os povos, não casem com estas pessoas. Israel o que é que fez? Só fez uma parte, apropriou-se da terra, não eliminou e casou com as pessoas. Lembram-se daquilo que Josué tinha pedido ao povo para fazer? Escolham hoje se querem servir a quem? Se querem servir ao Senhor ou não. E o povo disse o quê? Queremos servir ao Senhor. E Josué disse assim, não, vocês servir ao Senhor não conseguem. Porque o Senhor é, lembra-se a palavra, ciumento, zeloso. Vocês não vão conseguir. E o povo o que é que disse? Não, nós queremos mesmo servir ao Senhor. E Josué disse assim, Josué, se vocês dizem que querem servir ao Senhor, preparem-se. Porque se falharem, o que é que vai acontecer? Castigo. O povo aqui falhou ou não falhou? Então Deus o que é que tem que fazer? E agora vejam. Pelo que também eu disse, não os expulsarei da terra diante de vós. Agora não são vocês que não os vão expulsar mais. Eu agora é que não vou fazer com que eles saiam daqui da terra. E vai explicar porquê. Antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Ou seja, o meu castigo vai ser deixar mesmo agora aqui estes povos. Vocês agora vão sentir o que é viverem com estes povos. E quando o anjo diz estas palavras, Israel percebe do pecado que cometeu e eles então vão chorar. E por isso, por terem chorado naquele lugar chamou-se Boquim, que significa lugar de choro. A Bíblia tem isso às vezes, não é? E então Israel passou agora a viver com a presença dos povos que estavam na terra. E a confusão surge toda a partir daqui. E o livro de Juízes trata precisamente tudo aquilo que vai acontecer a partir daqui. Então, quando morre toda aquela geração com Josué, o povo ainda era obediente, mas quando essa geração agora partiu, já não havia uma liderança forte, bem definida. Então ficou agora o povo a viver
E os povos da terra agora ficaram lá. E Deus já não permitia que eles fossem totalmente eliminados. Eles já não iam conseguir. Porque foi o castigo que Deus lhes deu pela desobediência. Então, sem a proteção do Senhor, eles tornaram-se vulneráveis diante dos povos da terra. E vejam o que é que o texto diz, Juízes. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Agora viverem com o povo da terra, o que é que aconteceu? Começaram a imitar, a praticar as práticas daqueles povos. Então, começaram a servir a quem? A Baal e a Astarote, são os deuses daquele povo. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores. Então agora, aqueles povos da terra começaram a espoliar os israelitas, que agora eram os novos donos da terra. Estão a ver? E os pilhavam. Então, basicamente, Israel cultivava, tinha as coisas nos seus celeiros, e alguns daqueles povos o que é que faziam? Vinham e roubavam. Israel trabalhava em vão, porque não quiseram expulsar os povos da terra. E os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara. Estavam em grande aperto. Agora, estavam a viver no meio de povos maus, com práticas demoníacas, e eles tinham que partilhar agora o território com aquelas pessoas. Mas deviam manter a santidade. Mas o que é que eles começaram a fazer? A perder a santidade. E Deus o que é que fez? Começou a castigá-los. E permitiu que aqueles povos pilhassem e abusassem deles. Então, o texto diz, suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilhavam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Então, o livro dos Juízes, podemos dizer que é um livro de prostituição espiritual. Deus levantava um juiz, o juiz orientava o povo era obediente, até o juiz morrer. Quando o juiz morria, o que é que acontecia? O povo voltava a desviar-se. Não é? E podemos dizer que o livro dos Juízes, hoje estamos a fazer aqui uma grande introdução ao livro, para os irmãos perceberem depois, cada história que formos vendo, nós vamos encontrar sempre isso. Israel a pecar, Israel a ser castigado pelo Senhor e em grande aflição. E vemos o que é que eles vão fazer. Habitando, pois, Israel no meio dos cananeus, e está aqui a dizer as nações todas, tomaram o quê? De suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias filhas aos filhos deles. Fizeram aquilo que nunca deviam fazer. E agora as nações estão misturadas. E agora a criança é de quem? É educada por quem? Já viram a confusão que se estabeleceu? O texto está a falar aqui de união. Nós, como crentes, devemos utilizar o mesmo princípio. Porquê? O casamento, quando Deus disse isso, não é porque não gostava daqueles povos, porque sabia a força da união. E por isso, nós dizemos que é aquilo que a Bíblia nos diz. O casamento deve ser entre o quê? Entre um crente e um crente. E agora alguém diz, mas eu posso escolher. Pode. Pode escolher entre obedecer ao Senhor e desobedecer. Sabendo que um casamento é uma união tão forte, tão forte, tão forte, que não une só aquelas pessoas. Une todas as pessoas associadas a um e todas as pessoas associadas a outra. E agora nós vamos unir. Com todas as consequências que isto traz. Então, é mandamento bíblico. Isto é Antigo Testamento, mas é aplicado no Novo Testamento. E no Novo Testamento nós temos isto. Novamente, um crente casa com quem? Com um crente. Agora o irmão diz assim. Mas não há nenhum versículo claro que fale sobre isso. E aquele versículo que normalmente se utiliza qual é? É o do jugo desigual. Aquele versículo não fala de casamento. Mas é um princípio que nós aplicamos para o casamento. Porque é uma relação entre duas pessoas. A Bíblia diz, não dá. Uma relação entre um crente e um descrente não dá. Se numa relação comercial de negócio a Bíblia diz que não dá, vai dar no casamento? Mas pensemos de outra forma. A Bíblia diz assim, sobre alguém que ficou viúva. Ficas viúva, tens duas opções. Ficas como estás, não estás em pecado, ou podes casar novamente.
também não pecas, com uma condição: se casar no Senhor. Então a viúva é obrigada a casar com alguém que é crente. E os solteiros podem casar com quem querem? Faria algum sentido? Não. Então o princípio está bem estabelecido. E na verdade nós vemos este princípio já Deus a estabelecer quando trabalhava com o povo de Israel. Por isso, jovens, solteiros e solteiras, vocês têm duas opções. Ou obedecem ou não obedecem. Adultos, casados, se um dia ficarem viúvos ou viúvas, têm duas opções. Obedecem ou não obedecem. Não há uma terceira opção. Não há uma terceira opção. A minha pergunta é: porquê é que Deus castigou o povo? E na verdade nós já respondemos a isso. Porquê? Porque Deus quer exclusividade. E eu gostava que nós saíssemos daqui com isto bem presente na nossa cabeça. Na nossa relação com Deus, Deus quer exclusividade. Não se esqueçam da palavra que nós lemos. Deus é zeloso. E para nós compreendermos melhor através da palavra ciumento. Deus é ciumento. Deus não espera partilhar-nos ou ficar em segundo lugar ou em segundo plano nas nossas vidas. Deus não está à espera disso. Deus não está à espera de ser ignorado. Deus não está à espera de ser esquecido ou de ficar à espera até nós querermos fazer alguma coisa. Isto não existe. Então, na nossa relação com Deus, pensemos nisto seriamente. E foi isto que aconteceu. Vejam, quando violares a aliança que o Senhor vos ordenou e servires a outros deuses, então, se deixarem o Senhor, a ira do Senhor se acenderá sobre vós. Porque Deus é o quê? É zeloso. Deus mudou de natureza na relação que tem connosco. Então o irmão está à espera do que na relação que tem com o Senhor. Seja temente ao Senhor e não partilhe com mais ninguém. Porque Deus não mudou, nem pode mudar, nem sombra de variação. Mas a pergunta a fazer agora é: que razão os povos enganaram os israelitas? Ou porquê que os israelitas acabaram por seguir aqueles povos, se eles tinham o Senhor? E eu gostava, caminhando para o final, de refletir um bocadinho sobre isto com os irmãos. Israel tinha o Senhor. Sabia a sua história. Tinha experimentado as vitórias porque estava com quem? Com o Senhor. Porque Israel estava a lutar contra povos muito mais fortes. Mas vencia tudo. Israel sabia que era por causa do Senhor. Porquê que eles abandonaram o Senhor? E eu acho que é aqui que nós falhamos. Porquê que eles haviam de abandonar o Senhor? Tem a ver com a normalidade da vida. Foram sendo influenciados pelos outros povos. Porquê? O povo de Israel era um povo eminentemente agrícola. Então, vive da incerteza. Não sei se aqui alguém tem familiares agricultores ou pescadores. Um agricultor ou um pescador, eu sou filho de pescador, vive-se da incerteza. Porquê? Quando o irmão vai trabalhar na empresa, sabe que se trabalhar todos os dias, quando vai, faz as suas 7 horas, vem e o salário vai ser igual no final do mês. Pergunta a um pescador qual é o salário dele. Ele vai, depende do que eu pescar. Há dias que corre bem, há dias que não pesco nada. Se não pescar nada, não há um salário. Não pescou nada, não pescou nada. Então, quando se vive numa profissão em que há uma incerteza, nós queremos garantir que a incerteza não existe. Então vamos fazer o quê? Vamos à procura de alguma coisa que nos ajude a incerteza a ser certeza. Então Israel, que era um povo eminentemente agrícola, agora cultivava. E percebeu que os povos da terra que continuavam a viver lá, eles tinham os rituais de adoração. Porque eles tinham vários deuses, por exemplo, relacionados com a fertilidade. Israel quer que a terra dê produtos. O que é que vai fazer? Como há uma incerteza, eles vão fazer o quê? Olha, vêm as práticas dos outros povos para os deuses da fertilidade. Israel diz, olha, também quero isto para garantir que a minha plantação vai correr bem. Mas Israel também podia recorrer ao Senhor. Porquê que há de recorrer àqueles povos e não ao Senhor? E aqui eu acho que é o nosso problema. É porque o culto ao Senhor é um culto, podemos dizer, é um culto austero. Quando alguém entra nesta igreja, não parece igreja, vamos ser honestos, não parece. Não há aqui um objeto sagrado. É insípido.
É claro que o irmão não consegue pensar assim porque se calhar alguns já cresceram aqui neste contexto. Mas quem é que aqui veio do contexto católico e teve lá alguns anos? Pode levantar a mão, só para eu identificar. Sejam honestas, irmãs. Quando entram numa igreja católica, aquilo não inspira. Porquê? Os objetos... É a luz. Logo é a luz. A luz faz a pessoa acalmar. A configuração. Os objetos. A pessoa sente que parece ali é um lugar de culto. Aqui não. Fazemos festas. Como é que se sente espiritualidade aqui? Não se sente. Não se sente. Então, o culto ao Senhor é um culto insípido. Nós gostamos de rituais, nós gostamos de prática. Nós gostamos de fazer uma coisa 10 vezes. Ou dar aquela volta, ou fazer aquele circuito. De ver o objeto, tocar no objeto. Faz parte da natureza humana. Só que o culto a Israel não tinha nada disto. O culto de Israel não tinha nada disso. Mas os outros cultos tinham todos estes rituais. Parece que esses rituais dão garantia de mais certeza. Então é normal, eu consigo perceber o povo, não estou a dizer que concorde, mas consigo perceber humanamente, do ponto de vista sociológico, ver o povo a desviar-se. E este foi o problema. Porquê? O nosso culto, meus irmãos. Onde é que está aqui o objeto para o irmão tocar? O irmão orou por alguma coisa. Nós gostávamos de tocar e fazer oração a tocar em alguma coisa, a sentirmos, mas nós aqui não temos nada. E eu acho que é isso que o Senhor usa de propósito para nos testar. O Senhor usa de propósito para testar a nossa fé. Acredita somente, sem tocares em nada, sem saíres daqui com a sensação de que por teres tocado aquilo vai correr como tu queres. Eu acredito que o Senhor fez mesmo isto de propósito para testar a nossa fé. E quando agora Israel lidava com estes povos, com todos estes rituais, Israel, é mais fácil. Ele dizia, se deres 5 voltas a uma fogueira, num ritual qualquer, vai chover durante esta época de cultivo. Ele disse, vou fazer isso. Depois de dar as 5 voltas, sentia-se bem. Já fiz. Vou garantir a chuva. Parece que a pessoa é que controla a própria divindade. Mas com o Deus de Israel não é assim. Deus diz, não esperas, eu vou-te dar. Quando? Quando eu quiser. Não és tu que controlas. Porque na prática desses deuses, eles davam as voltas e achavam que, por fazer certas coisas, aquilo ia acontecer. Com Israel, o Deus de Israel não é assim. O Deus de Israel é que tem o controle total. Então, na sua relação com o Senhor, vai mesmo sentir que não tem controle nenhum. Então, como é que vou viver? Vai viver sentindo que depende do Senhor e não tem controle nenhum. O Senhor é que controla. E como é que eu faço? Espera. E faz mais o quê? Mais nada, só espera. E continua a ser obediente. E é isso que o Senhor quer e é isso que Israel não queria. E por isso então acabou por se prostituir e ir atrás dos outros deuses. E quando nós agora entrarmos no livro de Juízes, vamos encontrar um ciclo. E o ciclo do livro de Juízes é este. Pecado, servidão, arrependimento, salvação. É sempre isto. Pecado, servidão, arrependimento, salvação. Como é um ciclo, quando acabar isto, o que é que vai voltar a acontecer ao povo? Pecado novamente, servidão, arrependimento, salvação. Vejam um exemplo do primeiro juiz que a Bíblia nos apresenta. E nós encontramos o ciclo perfeito. Vejam. E os irmãos podem ver a sequência pelos versículos. Habitando, pois, os filhos de Israel, tomaram das suas filhas por mulheres e deram as suas próprias filhas, as suas próprias aos filhos delas, e rendiam cultos aos seus deuses. O que é que nós temos aqui? Pecado. Porquê? Desobediência a Deus. Muito bem. O que é que vai acontecer a seguir? Servidão. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E o serviram 8 anos. Agora Israel está a servir aquele povo 8 anos. O que é que Israel vai fazer? Ao sentir, vai se arrepender do seu pecado. Certo? Clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou libertador, que os libertou. Então, eles arrependeram-se, e o Senhor suscitou um juiz, que foi Otaniel. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel, saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã-Risataim, contra ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Salvação. O Senhor providenciou salvação. Já está. Só que isto é um ciclo. Não acaba. Então o que é que vai acontecer? Eles agora estão a desfrutar um período de paz, de calma. Vão novamente fazer o quê? Esquecer-se do Senhor. Vejam o que é que acontece no versículo logo a seguir.
Acaba no 11, não é? Acabamos no 11 com paz. Tomaram então os filhos de Israel, tornaram a fazer o que era mau perante o Senhor. Mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mau. Pecado novamente. E depois vamos continuar a ver isto ciclicamente. E o livro dos Juízes vai ser isto. Por isso vai ser um livro monótono. Mas vamos tirar boas lições. Porque este é um livro que a Bíblia descreve em que cada um fazia o que queria. E vamos aprender aqui que quando cada um faz o que quer, quando quer e como quer, sempre corre mal. E este é o livro em que tudo corre sempre mal. O livro dos Juízes. E terminamos por aqui, meus irmãos. Vendo aqui o ciclo do livro. Alguma dúvida? Mais alto para a pessoa lá atrás conseguir ouvir. Deus não vai perdoar, vai dar o castigo. Se deu o castigo é porque não perdoou, castigou. Só que depois Israel arrepende-se, o Senhor também disse, quando se arrependerem, eu sou um Deus misericordioso. Eu castigo-te. Deus não vai tirar o castigo. Até tu te arrependeres. Se Deus se ira, mas também é misericordioso. E quando Israel se arrepende, sempre o Senhor atendia. Mais alguma questão? Não havendo, obrigado, meus irmãos.